Começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Cusco pela Copa Libertadores da América. Cusco FC está no grupo do Flamengo. Grupo do Flamengo é esse aí, ó. Dá uma olhada. Grupo A. Flamengo, por ser o atual campeão, ficou como cabeça de chave do grupo A. O Flamengo terá desfalques importantes para a partida da estreia da Copa Libertadores. Pulgar, ele vai ficar fora por pelo menos 2 semanas, tá? Por conta do problema no ombro que ele sofreu. O presidente Pedrinho e também a Leila Pereira fizeram fortes críticas ao presidente do Flamengo. O Palmeiras não é o Real Madrid. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, que pode até ser o Real Madrid da Shopee. O presidente do Flamengo, falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, uma ótima terça-feira para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Cusco na estreia da Copa Libertadores da América. O Flamengo terá desfalques importantes para essa partida e a gente vai analisar aqui a repercussão, a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Mengão para essa partida. Tem informação também sobre a Leila Pereira e o Pedrinho, que criticaram o presidente do Flamengo, e também os palpites do Galvão Bueno falando de quem será o campeão brasileiro de 2026. Chega mais, explode dentro do like, vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. E se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. E escreve aí nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Goiás, Bahia, Ceará, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado e a sua cidade pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Créditos Canal, João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN Brasil, Flamengo TV, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Gente, estamos com 26 a 27% do campeonato. O Palmeiras tem 5 pontos na frente de São Paulo, 5 pontos na frente do Fluminense e 8 pontos na frente do Flamengo. Tem um jogo a menos, que significa 5 pontos também. E já é uma diferença. E 2 jogadores para chegarem porque estão fora. Já é uma diferença Paulinho marcante. E Vitor Roque. É o grande. Só para perguntar, para a gente sair, para voltar com outro assunto. O Palmeiras nesse momento é o grande favorito do Campeonato Brasileiro ou ainda é cedo? Ainda é cedo e precisa, porque a temporada passada, com todos os 10 minutos, com toda a vontade, não ganhou nada. Não, nada. Continua favorito tanto quanto o Flamengo. Eu acho que os mesmo dois... o Flamengo está 8 pontos atrás. Mas tem um jogo a menos ainda, dá para tirar um pouco essa diferença. Mauro Betti. Acompanhe os relatores e com detalhe, tem Copa do Mundo, gente, é uma parada muito grande e pode mudar muita coisa. O Flamengo foi fantástico em 2019 porque teve a parada da Copa América para o Jorge Jesus ajeitar o time. E olha, galera, ontem teve uma reunião importante na CBF com representantes de todas as equipes da Série A e da B. E no final da reunião, a Leila Pereira e o Pedrinho fizeram fortes críticas ao presidente do Flamengo. Dá só uma olhada. Muito bem, depois da reunião, alguns dirigentes falaram e houve troca de farpas. Olha, o Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição, sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo, o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinho. Outro ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tente falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama.
e já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. Muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei, escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também, sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? Não posso acreditar nisso. Pois é, Zé. Para criar uma liga já nesse clima, já um fala de uma coisa, outro fala de um lado, outro fala do outro. Tem que aparar umas arestas aí nesse bastidor. Se você puder me ajudar, que eu já estou ficando com uma certa idade, já estou difícil de lembrar. Mas, se não me engano, são uns 4 ou 5 anos atrás que nós tentávamos, os clubes tentaram formar a liga, né? Sim. Durou apenas 2 reuniões. Na primeira que eles se apresentaram, olha, estamos aqui, quitutes, né, coxinhas, aquelas coisas todas na apresentação. Na segunda reunião foi, o foco era a divisão do dinheiro. Acabou. Acabou, não teve mais reunião, não teve mais liga, não teve mais nada. Infelizmente, os clubes brasileiros, cada um pensa no seu próprio umbigo. Eu acho que tem algumas exceções, eu sou muito fã da Leila em relação a isso, eu acho que ela é uma pessoa que administra bem, é só ver o que está acontecendo com o Palmeiras. Mas eles não ganharam nada, mas os resultados, eles não ganharam, mas chegaram na final da Libertadores, aí é uma questão de campo, uma estruturação de clube, estrutura de clube, tudo aquilo que foi feito, que começou lá atrás com o Paulo Nobre, que deixou o caminho das pedras prontos para os próximos presidentes. Foi assim com o Gagliotti, foi assim com a Leila, está sendo assim com a Leila, ou seja, um exemplo de gestão nesse sentido. Profissional e base, né? Profissional. Sabe por quê? Porque todo do clube. Assim, primeiro, que eu acho que a Leila não precisa do clube, né? E aí eu falo de uma grande maioria que usa o clube para se tornar uma estrela, para trazer atrativos financeiros para o seu bel prazer, e a Leila não precisa disso, como alguns outros presidentes também não precisam disso. E isso já é um passo que tira que faz essa separação do profissional para a paixão que existe, e o lado de se aproveitar do clube e da projeção que hoje ser presidente de clubes de futebol brasileiro, do futebol no Brasil, dá e proporciona. A Leila deu uma cutucadinha no BAP, né, quando fala sobre
Real Madrid da Shopee, que eu acho que é natural, porque o BAP sempre também provoca. O BAP gosta disso, ele já deu uma entrevista e falou assim, eu gosto, acho que faz parte do ambiente do futebol, né? Essa provocação, tal, do folclore e tal. Mas assim, o que ele falou do Pedrinho, eu lembro porque nós estávamos no programa e eu fiz o seguinte comentário, eu conheço o Fernando Diniz. Se alguém falar para ele, olha, entra e fala, você tem que perder o jogo, provavelmente ele iria dar uma pancada na cara do presidente ou do diretor, ia virar as costas e ir embora. Eu conheço a índole dele, eu conheço a família do Fernando Diniz, escuto coisas boas também do Pedrinho, não posso falar que eu não tenho tanta intimidade, mas assim, foi um absurdo realmente essa forma como ele colocou nessa insinuação, né, que não era ilegal, mas era imoral e deixando claro ali, talvez nas entrelinhas, talvez não, nas entrelinhas, a questão da derrota. Eu acho que ele foi mal nessa, o Pedrinho ficou quieto, escutou e todo mundo, o que fala o que você quer, muitas vezes você escuta o que você também não deseja, né? E foi isso que aconteceu e eu acho que o Pedrinho tem as suas razões para falar o que falou. Sobre o Textor, eu me sinto tranquilo em falar porque quando o Textor chegou eu falei sobre o Textor não transformar o Botafogo no Lyon. O Lyon teve seríssimos problemas, quase não disputa a Liga Francesa e aí ele teve que ser jogado para fora, né, da administração do Lyon para o Lyon poder voltar a ser um clube normal. Espero que ele possa entender o que é ser presidente de um clube de futebol tão grande como o Botafogo, pela história que tem o Botafogo, porque até agora ele só brincou com o Botafogo. Mas ele trouxe o dinheiro para comprar, para fazer, deu o título, mas esse dinheiro já estava sendo, ele já estava pensando lá na frente, trago o dinheiro, compro aqui, vendo ali, vendo aqui, e não viu o que representa o Botafogo Clube né, dentro do futebol brasileiro. Então acho que isso é um pecado, uma pena e espero que os torcedores botafoguenses acordem para aquilo que está acontecendo com o Botafogo. E olha só, nação, nós temos o nosso grupo de palpites e análise esportiva para você participar de forma gratuita, podendo fazer a sua fezinha. Vai lá, corre no primeiro link do comentário fixado e entre de forma gratuita. Você entrando, você já estará concorrendo a um manto oficial do Flamengo, uma camisa oficial do Flamengo, que inclusive será sorteada no dia 15 de abril. Para você participar, você tem que estar lá no grupo, então seja um dos primeiros a entrar. Você gosta de fazer sua fezinha, a fazer o seu palpite? Vai lá e entra no grupo de forma gratuita, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Aproveite, essa camisa oficial do Flamengo pode ser sua. Seja um dos primeiros a entrar. Link no primeiro comentário fixado. O Cusco FC, o adversário do Flamengo na estreia da Libertadores da América. Cusco FC está no grupo do Flamengo. Grupo do Flamengo é esse aí, ó. Dá uma olhada. Grupo A. Flamengo, por ser o atual campeão, ficou como cabeça de chave do Grupo A. Nele estão Estudiantes de La Plata da Argentina, Independiente Medellín da Colômbia e o Cusco, equipe peruana. E aí você vai me perguntar o seguinte, mas João Guilherme, o que o Cusco está fazendo aí na Libertadores da América? Como é que ele chegou até aí? O Cusco é o atual vice-campeão peruano. Uma campanha surpreendente. E é um time que já participou muitas vezes de Libertadores da América, mas com outro nome. Ele era o Real Garcilaso. Você já ouviu falar, né? Real Garcilaso não é um nome estranho, não. Participou pela última vez da Libertadores de 2019, que o Flamengo foi campeão, e em 2017, inclusive, enfrentou o Estudiantes de La Plata, que será adversário dele de novo, e acabou sendo eliminado da Libertadores da América. Eles mudaram de nome em 2020, deixaram de ser Real Garcilaso e se tornaram o Cusco FC. Tem a grande vantagem de jogar a 3.400 metros acima do nível do mar. E o estádio é o Inca Garcilaso de la Vega. Árbitro do jogo na próxima quarta-feira, entre Cusco FC e Flamengo, que vão se enfrentar pela primeira vez na história, será o paraguaio Delis Lopes. Não há dúvida que o grande fator desse time é a altitude. Tecnicamente, é a equipe mais fraca do grupo, mas tem um jogador que tem chamado a atenção. O atacante Facundo Callejo.
Ele é o cara que foi artilheiro do último campeonato peruano, continua fazendo gols nessa temporada, fez gols aí nas 3 últimas partidas, então é um jogador que o Flamengo tem que ficar de olho. Esse cara aí, ó, Facundo Calero, homem gol. Agora, é um time que perdeu o seu treinador recentemente. Pois é, o treinador que levou a equipe para a Libertadores da América trocou de time lá no Peru. O argentino Miguel Rondelli, ele foi para o Melgar. E aí ele foi substituído pelo Alejandro Orfila, que chegou há pouco tempo e já tem essa missão de organizar a casa e de levar a equipe a seguir na Libertadores da América. Esse é o grande objetivo do time lá da cidade de Cusco, que fica ali bem pertinho de Machu Picchu. O Flamengo terá uma ausência já confirmada muito importante para esse jogo da próxima quarta-feira, hein? Informação de hoje: o Jorginho, com uma lesão na panturrilha, está fora do jogo de quarta-feira lá em Cusco. Ele vai ser preservado para tentar voltar no Fla-Flu do próximo sábado. Lembrando que o Flamengo já não tem Pulgar, que está lesionado no ombro. De La Cruz sempre fica uma dúvida se ele vai poder participar. E o Saul também já está fora desde o final do ano passado, porque passou por uma cirurgia no calcanhar. O Flamengo tendo um grande elenco, mas terá muitos desfalques e principalmente no meio-campo. Isso pode abrir espaço para que Lucas Paquetá, venha atuar até ali como um volante. O Everton Araújo provavelmente será titular. O De La Cruz, se tiver condições, ele estará em campo, e o Paquetá pode compor esse meio-campo como volante. Ele já jogou por ali diversas vezes. Tem Arrascaeta, tem Luiz Araújo, tem Carrascal. O Flamengo tem um elenco que pode suprir, mas a ausência do Jorginho, nesse momento em que ele cada vez mais se torna o grande líder técnico e o líder de presença, de autoridade do elenco junto com o Danilo, realmente é uma ausência importante. Agora, Libertadores é traiçoeira. É óbvio que o time do Flamengo é muito melhor do que o time do Cusco. Tem a situação da altitude, não pense você que é frescura não. Porque não é frescura, afeta mesmo. Quem já esteve lá em cima sabe que é diferente. Então, por essa circunstância, se o Flamengo sair de lá com um empate, já vai ser considerado um grande resultado. Até porque na outra semana o Flamengo jogará contra o Independiente Medellín no Maracanã e depois sai para pegar o Estudiantes de La Plata. O Flamengo fará os primeiros jogos, a maioria, fora de casa. Dos 4 primeiros jogos do Flamengo, ele fará aí 3 fora de casa. E depois terá a chance de encerrar com 2 partidas no Maracanã. Faz tempo que o Flamengo aprendeu a jogar Libertadores da América, não é à toa que é o único brasileiro tetracampeão e que tem possibilidades aqui nessa cidade linda, ó, que você está vendo, a cidade de Cusco aqui no cenário. É uma região histórica do Peru que recebe muitos turistas, lembra que muita gente vai a Cusco para depois seguir para o patrimônio da humanidade, que é Machu Picchu. Então é um passeio lindíssimo, é um passeio imperdível. Então é uma cidade pequena, mas que tem um fluxo de turistas muito grande e que vai receber o Flamengo pela primeira vez na sua história para uma partida de Libertadores na América. O Peru traz lembranças inesquecíveis para o Flamengo. Lima 2019, Lima 2025, o Flamengo se dá muito bem por lá e vai tentar abrir a caminhada para o Penta com um resultado positivo contra o Cusco FC. Eu vou começar falando do Gonzalo Plata, que inclusive, curiosidade aí, voltou a seguir o Flamengo lá no Instagram. Pois é, parece que fez as pazes com o Flamengo. Parece que eu tô falando de uma criança, cara. Ai, deixei de seguir no Instagram e depois volto a seguir. Parece meus tempos de adolescente lá no Orkut. Quem é dessa época? Orkut. Pois é, o Gonzalo Plata voltou a seguir o Flamengo lá no Instagram, porém o mais importante ele fez também. Atuou bem com a camisa do Flamengo na vitória sobre o Santos de virada por 3-1. E o Arrascaeta, capitão da equipe, saiu
entre aspas, em defesa do jogador, mas ressaltou sim que o jogador deu mole fora de campo. Leonardo Jardim também deu moral para o Gonzalo Plata e o Lucas Paquetá. Vamos lá, eu vou começar falando aqui do Arrascaeta. O Arrascaeta disse o seguinte: o Plata é um grande jogador. Acredito que ele pode agregar muito no nosso elenco e é muito querido por todos nós também. Às vezes a gente fica um pouco chateado. Obviamente ele errou em algumas coisas e a gente fala com ele. Mas também, às vezes, vocês pegam muito no pé de alguns jogadores e de outros não. Então é um cara que a gente respeita muito, que também foi cobrado, como falei, por algumas coisas que ele errou. E ele é consciente disso. Mas o quanto antes a gente recuperá-lo, iremos ganhar um excelente atleta. Então, Arrascaeta, vamos lá. Você mesmo acabou de dizer aí que o Gonzalo Plata deu uns molinhos fora das 4 linhas, que errou fora das 4 linhas. Então, nós da imprensa não pegamos no pé dele, não. Ele errou, e ele sabe que ele errou. Inclusive, o histórico dele, de erros assim, vem antes do Flamengo, tá? Antes do Flamengo. Todo mundo já sabia do histórico do Gonzalo Plata. Então, Arrascaeta, na boa, não vem, entre aspas, botar a culpa na imprensa em relação ao Gonzalo Plata, porque você mesmo disse que o jogador errou. Porém, eu também sou a favor de dar uma segunda chance ao atleta. O Leonardo Jardim também comentou a situação de Gonzalo Plata. Em uma primeira parte, ele não estava totalmente integrado. Foi à seleção, jogou lá, fez 2 bons jogos, agora está cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante. Concordo. E o Paquetá também falou sobre o Gonzalo Plata. São situações que ele trata com a diretoria. Não sei bem o que acontece ou aconteceu, mas o Plata é um grande jogador, um vencedor e ídolo no Flamengo. Nós estamos sempre juntos. Não é passar a mão na cabeça se existir um erro. Assim como eu já fui cobrado. As pessoas cobram para tentar o melhor de cada um. Mas é um excelente jogador. Contamos muito com ele. Hoje entrou bem, me deu assistência e fez parte da vitória do Flamengo. É isso. Estou com o Lucas Paquetá. Uma segunda chance ao Gonzalo Plata. Espero que ele aproveite. Lembrando que o Plata tem 77 jogos oficiais com a camisa do Flamengo, 50 como titular e 27 como reserva, 8 gols e deu 11 assistências. Repito, ele participou também do gol, na jogada ali do gol do Lucas Paquetá, que foi um golaço, inclusive. Por falar em Paquetá, galera, eu acho que o Paquetá tem que jogar nessa função de segundo volante. Ainda mais agora, já vou entrar no próximo assunto, Pulgar. Ele vai ficar fora por pelo menos 2 semanas, tá? Por conta do problema no ombro que ele sofreu. Ele não estava apenas suspenso, ele também teve uma lesão no ombro. Não me pergunte se essa lesão no ombro foi por conta, do ato na expulsão dele no último jogo contra o Red Bull Bragantino, porque eu não sei, seria leviano da minha parte eu dizer que sim. Foi o último lance do jogo dele. Beleza. O Everton Cebolinha se machucou contra o Bragantino e ficou em campo mesmo assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cebolinha, eu já comentei aqui, uma lesão na costela, uma fratura na costela, vai ficar fora por tempo indeterminado. E o Pulgar fora por pelo menos 2 semanas por conta desse problema no ombro. E agora o que fazer? Tem que fazer como o Jardim fez no segundo tempo contra o Santos. Bota o Jorginho de primeiro volante, o Lucas Paquetá de segundo volante, a Arrascaeta ali responsável pela armação das jogadas, mas muito próximo da área, porque a gente pôde ver um Arrascaeta muito mais próximo da área do que propriamente o Pedro em vários momentos do jogo. E aí na ponta direita você, decide Luiz Araújo, Carrascal, o próprio Plata. Na ponta esquerda, Samuel Lino, embora o Samuel Lino com o Ayrton Lucas não renda, mas eu acho que é muito mais culpa do Ayrton Lucas, e por falar em Ayrton Lucas, não tem como mais defender. O Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo urgentemente. A discrepância técnica quando o Ayrton Lucas entra e o Alexandro sai é assustadora. Para mim, é a maior diferença na qualidade técnica, individual e tática também. Quando o Alexandro sai e o Ayrton Lucas entra. Apesar que na lateral direita isso tem acontecido muito, inclusive o Varela, na minha opinião, foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas. Jogou muita bola, foi bem no ataque, fez cruzamentos importantes. Na defesa ele tirou 2 gols do Santos, tirou 2 gols, uma no primeiro tempo, que ele fez uma leitura tática impressionante, e a outra no segundo tempo, quando ele cabeceia a bola debaixo da trave, e não, o Rossi não iria chegar. Então, acho que chegou o momento do Paquetá atuar como segundo volante, pelo menos é a minha opinião, e o Paquetá também deveria dar essa opinião ao Leonardo Jardim se ele estiver pensando ainda em uma vaga à Copa do Mundo, porque ele está brigando com o Danilo lá do Botafogo, está comendo a bola. E galera,
Só para finalizar nosso vídeo, a agenda da semana do Flamengo, uma agenda agitada. Nessa segunda-feira já teve treino pela manhã, 10h30. Terça-feira, treino pela manhã, 10h30. 4 horas da tarde, voo, tá? Voo. Aí na terça-feira, outro voo, porque o Flamengo vai fazer uma viagem longa para enfrentar o Cusco. Na quarta-feira, 7h30 da noite, horário de Brasília, Cusco e Flamengo, lá no estádio Inca Garcilaso. Na quinta-feira, viagem, 7h15 da manhã. Depois outra viagem, sentido Galeão. Na sexta-feira, 10h30 da manhã, treino. Sábado, 11 horas da manhã, treino. Sábado, 6h30 da noite, jogo contra o Fluminense no Maracanã. Fla, mando de campo do Fluminense. E no domingo, 10 horas da manhã, treino novamente. Olha, vocês vão precisar de muita aguinha para aguentar esse ritmo do Leonardo Jardim, hein? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Então o Flamengo está em preparação agora para a partida contra o Cusco. Vamos ficar de olho para ver o que o Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Você já tem o seu palpite para a partida entre Cusco e Flamengo, a estreia do Mengão na Copa Libertadores da América 2026. O Flamengo indo buscar o pentacampeonato. Já tem o seu palpite? Faz o seguinte, vai nos comentários e escreve aí o seu palpite para a partida entre Cusco e Flamengo. Eu já vou deixar o meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 3, Cusco 0. O Mengão já começa passando o carro no primeiro jogo, na primeira partida da Copa Libertadores da América. E aí, qual é o seu palpite? Vai nos comentários e escreve, deixe registrado. Vamos ver quem vai acertar o palpite dessa primeira rodada da Copa Libertadores da América, tá bom? E olha só, entre agora no nosso grupo de palpites e análise esportiva. O link vai estar no primeiro comentário fixado para você concorrer a um manto oficial do Flamengo, uma camisa oficial do Mengão. Você quer ganhar? Você vai participar de forma gratuita. Para você participar, você entra ali no grupo que vai estar no primeiro comentário fixado e você já estará concorrendo. E ali também nós temos os nossos palpites, a gente faz sempre a nossa fezinha. Você vai poder copiar os nossos palpites para você também fazer a sua fezinha, se você assim desejar, tá bom? Olha, nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado aí no nosso canal. Assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Uma ótima terça-feira pra todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Flamengo é o que tá, tudo bem, não tem caô.